Vê se foi. Tá saindo agora? Manda o feedback aí. Isso. Tinha esquecido de ligar o microfone. A reflexão de hoje, não quero demorar muito, se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 6. E eu quero falar sobre como que Deus lida com o nosso desânimo, como é que Deus lida com os nossos momentos de fraqueza, como é que Deus lida na hora que nós queremos deixar a chamada de lado, parar a chamada, não quer mais continuar, e como é que Deus responde a essa nossa postura. Se você pode, ou pelo menos acompanha a leitura, 1 Reis 19, verso 4 ao 6, diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora o Senhor, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou ele e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: Levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Provavelmente todo mundo já viu essa passagem a respeito de Elias. Ele é simplesmente um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi um homem de Deus de uma fase tão importante na vida de Israel. Né? Israel estava em desastre, Israel estava em colapso espiritual, Jezabel e Acabe governavam naquela época, e Elias foi um divisor de águas, né? Tantos milagres de Elias, né? O mais famoso, né, que é o Monte Carmelo, fazer fogo cair do céu, e isso é maravilhoso. E o que acontece? Elias, ele faz tudo aquilo acontecer, ele tem tantas experiências com Deus, só que agora Jezabel quer matá-lo e ele vai caminhar no deserto. Ele foge de Jezabel e até por fim ele vai a uma caverna. Só que esse grande homem de Deus, esse grande homem com diversas experiências, ele tem um momento de desânimo. Algumas pessoas dizem que Elias teve depressão, Elias estava depressivo, estava com ansiedade. Sabe, eu respeito quem diz isso, mas eu não posso atribuir isso ao texto. Ele está em um momento de desânimo, ele está em um momento que quer desistir, ele quer um momento que ele acha que não vale a pena mais viver porque ele não é melhor que os pais dele. Aí o que acontece, o que eu quero falar para a gente hoje, é quando Elias se esconde, na hora que Elias ele sai do campo de batalha, né, que era o Monte Carmelo, quando ele sai daquele Monte Carmelo, que o fogo caiu do céu, o nome de Deus foi louvado, que profetas de Baal foram desmentidos, Jezabel foi humilhada, etc. e tal. Ele sai daquele monte desanimado. Ele sai daquele lugar prostrado. Quantos de nós, todo mundo já passou por experiência, de participar de um culto, participar de um evento, participar de um momento em que as pessoas sentem a presença de Deus, em que a glória é maravilhosa e, entre aspas, você deveria sair revigorado, você deveria sair mais em pé, né? E você sai do culto prostrado. E quando eu digo prostrado, eu não falo que você sai triste, mas você sai pensativo, você sai pensando a respeito da sua chamada, você sai desse culto falando assim, se realmente Deus me ama, será que realmente Deus quer algo para mim? Né? Todo mundo já passou por isso. E Elias acontece. Elias se esconde, ele vai, só que é tão maravilhoso ver o modo de Deus lidar. Por quê? Porque Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, ele é um Deus tanto do público como do secreto. Vamos lá. Se você voltar uma página, se você voltar um capítulo, ele está no Monte Carmelo, rodeado de pessoas, fogo cai do céu, o culto é maravilhoso. O culto é pentecostal, como a gente chama, né? Cai o fogo do céu, literalmente. O culto foi top. E Deus está lá. Deus estava lá? Tava. Deus estava lá com Elias na hora que estancou a chuva, 3 anos e meio sem chover. Deus estava lá? Deus estava lá.
Só que na hora que Elias sai do monte, não tem pessoa do lado, não tem altar, não tem fogo do céu, não tem nada. Não tem nenhuma voz, não tem nada. Quando Elias sai do monte e vai para a caverna, quando Elias vai para a caverna e se tranca lá, Deus vai lá na caverna e fala: O que fazes aqui, Elias? Ou seja, quando você estava no culto lá, que o fogo caiu, que o mistério foi forte, que você foi renovado, que a experiência veio, e eu estava lá. Na hora que você estava servindo com o microfone na mão, pregando, eu estava lá. Na hora que você estava lá no evento em que você sentiu a presença, eu estava lá. Mas agora você está sozinho, desanimado, quer morrer e está dentro da caverna. E onde eu estou? Estou aqui, eu continuo aqui. Deus está com Elias no Monte Carmelo, na hora que o culto é pentecostal e fogo cai do céu, mas na hora que Elias vai para a caverna, não tem ninguém, não tem água, não tem carne. Ele vai lá, leva água, leva carne e fala: O que fazes aqui, Elias? A primeira lição que nós aprendemos é que quando você serve o reino de Deus, quando você serve, quando você atua publicamente, Deus está com você e Deus está agindo. Mas na hora que o desânimo bater na porta, na hora que você pensar em desistir, se trancar no quarto, na hora que você estiver sozinho na casa, o mesmo Deus que te acompanhou no púlpito, o mesmo Deus que te acompanhou no congresso, o mesmo Deus que te acompanhou nas cruzadas evangelísticas, é o mesmo Deus que dentro do quarto, sem microfone, sem caixa de som, sem agenda, sem holofotes, sem cartaz com sua foto, é o mesmo Deus que vai estar lá. É o mesmo Deus. E como é que Deus lida com os problemas de Elias? Isso aqui é a parte mais interessante. Por quê? Por que Elias está dentro da caverna? Por que Elias está fugindo? Elias está dentro da caverna simplesmente porque tem dois reis, uma monarquia, né? Acabe e Jezabel querendo matá-los. Tem dois reis querendo matá-los. Uma endemoniada da Jezabel e Acabe um frouxo. O que acontece? Elias está dentro da caverna fugindo desses dois. Aí Elias vai lá e fala assim: Ó, eu não sou melhor que meus pais, me mata. Eu não quero mais servir. Aí Deus visita ele em um vento suave, que isso é maravilhoso, porque no Monte Carmelo Deus fala com Elias através do fogo, fogo cai do céu e faz a glória aparecer. Mas quando Elias está no secreto, Deus fala com ele em vento suave. Ou seja, Deus te visita e te renova, te capacita, te enche, te responde, te restaura. Lá no culto, onde o fogo é top, é maravilhoso e fala com experiência tremenda. Mas quando você está fora do ambiente de culto, quando você está na sua caverna, quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, Deus visita e Deus fala com você mais profundamente ainda e não precisa de fogo. Às vezes, no vento suave já é o suficiente para ele falar com você. Mas o que acontece? A Elias está querendo fugir de reis e está dentro da caverna dizendo: Eu sou muito zeloso. Não, eu fui o único que não me prostrei. Elias fala, né? Vamos lá, capítulo 19, eu acredito que seja o versículo 18. Elias olha para o céu e fala assim: Ó, eu tenho sido zeloso demais. Eu estou fazendo acontecer. Quer ver? O versículo 14. Ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram seus profetas à espada, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Elias resume o problema dele aqui. Primeiro problema: não tem profeta, só eu estou sendo profeta. Segundo problema: estão querendo me matar. Tem reis querendo me matar, que é Acabe e Jezabel. Aí Elias está desanimado. Aí você imagina, Deus vai consolar Elias agora. Deus vai falar assim: Ô, tadinho de você, meu servo querido, eu vi que você tem servido tanto e agora eu vou te dar tudo o que você deseja. Eu sou contigo, não temas, vai. Como é que Deus consola Elias? O próximo versículo. Olha o consolo de Deus para Elias, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. Versículo 16. A Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás como profeta em teu lugar. Elias está com um problema de reis e falta de profeta. E a resposta para Deus lidar com o desânimo dele é: vai ungir rei, Jeú e Azael, e vai ungir profeta, que é Eliseu. E detalhe, para ficar em teu lugar. A resposta de Deus para o desânimo de Elias é ele servir, é ele trabalhar, é ele voltar a atuar na área que mais fere ele. Agora eu não quero demorar mais, eu já encerro. A resposta para você sair do desânimo, talvez você esteja agora em um desânimo espiritual, segunda-feira começando, mais um dia de
luta, tem muitas pessoas que estão se preparando para trabalhar agora. E o desânimo, a correria, deixa bem complicado você servir, você atuar. E talvez você esteja desanimado porque te feriram. Talvez você desanimou porque não foram tão agradáveis com você. Talvez você desanimou porque você não conseguiu atingir a meta que você tinha proposto. Talvez você pode dizer internamente, eu não sou melhor que meus pais. Mas talvez esses seus pais que você está se referindo é uma pessoa que você se espelha, é uma meta que você colocou. E quando você não alcança aquilo, quando você não é aquilo que você esperava, você fala, pai, tira a minha vida porque eu não aguento mais, eu estou desanimado. E como é que Deus responde o seu desânimo? Como é que Deus responde a sua queixa? Colocando você para trabalhar. E Deus coloca Elias para trabalhar justamente na área que mais afetava ele. Deus só vai exigir de uma pessoa que libere perdão. Deus vai querer, vai exigir de uma pessoa que pregue sobre perdão se ela teve a experiência de perdoar. Então, talvez você vai assumir o púlpito novamente, talvez você vai servir, talvez você vai atuar. E quando eu falo servir, atuar, eu não estou falando apenas de pegar o microfone, de estar com a foto no cartaz, de estar em cima da tribuna. Nada disso. Quando eu digo que Deus vai pedir que você sirva, talvez seja servir uma água, ficar na portaria, visitar um irmão doente, levar uma Santa Ceia para uma pessoa que não pôde estar presente. Não depende do serviço, é serviço. E Deus vai fazer você atuar naqueles serviços que você mais temia, que você tinha mais medo, Deus vai fazer, vai atuar. Então a resposta eu já encerro. Como eu saí do desânimo, Carlos? Primeiro, volte a servir aonde você mais servia. Lembra da onde você servia? Lembra da onde você atuava? Lembra de onde você caiu? Onde é que você estava? Hoje você está desanimado espiritualmente. Hoje você está frio. Hoje você não consegue ler Bíblia. Hoje você, para orar, 2 minutos é um sacrifício. Ok. Busca na memória o momento que você estava bem espiritualmente. Que você estava atuando, servindo com os irmãos. Você lembrou? Pois é. Volte a servir aonde você servia. A resposta para o desânimo é o serviço. E volte a servir, e detalhe, aonde mais é desafiador. Porque muitas pessoas pensam que servir é, sei lá, é cantar no grupo. E quando você está em desânimo espiritual, você tem que ser desafiador. Porque você não precisa ter uma vida de oração para cantar no grupo. Você pode cantar, fazer barulho, cantar bonitos, impecável. Agora, quando eu falo serviço, por exemplo, de evangelizar, não é qualquer pessoa que vai. Orar por enfermos, não é qualquer pessoa que vai. Isso desafia você a buscar mais e vai fazer você levantar o desânimo. E volte a servir onde você mais dependia de Deus. Quando você era mais novo, você queria pregar, não queria? E você não sabia pregar, você gaguejava, não tinha conhecimento, não sabia o que falar. E você orava para Deus, 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 me usa, me usa, me usa. Por quê? Porque você dependia dele. Mas agora, talvez as ferramentas chegaram, né? Talvez agora você terminou seu curso de teologia. Talvez agora você não cantava bonito, então você orava, Deus, me dá capacidade para louvar, me dá capacidade para cantar na igreja. E, e Deus te capacitava, te dava unção. Mas agora você tem técnica, agora você sabe. Né? Antes você dirigia uma congregação que tinha 5 membros, 4 pessoas. Hoje a igreja cresceu, o ministério está grande. Então, você não depende tanto de Deus, né? Deus não é tão necessário. Quando você precisava, ele era. Mas agora eu consigo viver sozinho. Volte a servir no lugar onde você dependia de Deus. Dependia não, você depende ainda. Você só acha que não depende. Mas volta para o lugar onde você dependia de Deus. Aonde você chorava no quarto trancado dizendo, pai, me ajuda, porque eu não sei fazer nem isso. Pai, me ajuda, porque eu não sei pregar, não sei cantar, não sei servir, não sei atuar, não sei ensinar, não sei reger, não sei orar, eu não sei dirigir. Mas, pai, me ajuda a isso. Volta a depender. A resposta para Deus do seu desânimo. Talvez você não esteja desanimado agora, mas Deus o livre, né? Mas quem sabe um dia você precisa ouvir isso e Deus fala com você nessa manhã dizendo: quando você desanimar, lembre-se que a resposta minha para o seu desânimo é: volte a servir. Não tem esse papinho de ficar chorando aos 4 cantos, dizendo eu não consigo, não dou conta. Não. Levanta a cabeça, sai da caverna e vai servir. Porque o mesmo Deus que está contigo no Monte Carmelo, fazendo fogo cair do céu, é o mesmo Deus que fala com você em brisa suave na caverna. E ele manda, saia da caverna e volte a atuar, que assim você vai vencer o desânimo. Pessoal, essa é a reflexão de hoje. Eu pretendo
vir aqui todos os dias, às faixas de 6h30 da manhã, 6h40. É um horário bom. Sei que muitas pessoas agora estão indo trabalhar e que Deus deu uma semana abençoada para vocês. E guarde essa palavra, pense nisso. Vença o desânimo servindo. Volte a servir, desanimado mesmo, fraco mesmo, mas volte a servir. É lá no campo de guerra que você vai se revestir da armadura de Deus. Um grande abraço a todos vocês, a paz do Senhor e até mais.